pessoal, aqui começamos a nossa revisão fazendo uma correção da primeira atividade que nós disponibilizamos para vocês com a primeira videoaula, que foi sobre a estrutura geológica da Terra. Bem, aqui nós temos a primeira questão, né? A Terra é como uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual ou quais delas podem ser consideradas sólidas? Vocês aqui têm 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, nós só vamos ter uma alternativa correta, que é a crosta terrestre e o núcleo interno. Acertaram aí, galera? Muito bem. Vocês devem estar lembrados que existem várias camadas, mas basicamente dividimos em núcleo, manto e crosta, as camadas estruturais da Terra, né? E dentro dessas camadas nós temos subcamadas. E é aí onde a gente vai encontrar exatamente a crosta terrestre, a parte sólida, que é inclusive onde temos a superfície, né, onde nós nos localizamos, e dentro do núcleo, que é dividido em duas partes, o núcleo externo e o interno. E é aí exatamente esse núcleo interno que é a outra parte sólida. Por quê? Porque o núcleo externo ele é uma parte mais pastosa, diferente do manto, mas também é uma parte pastosa. Ok? Segunda questão, a crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, caracterizada pelos tipos predominantes de rochas, pelo processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto, é correto afirmar. Prestem atenção aqui na pergunta. Vocês vão assinalar uma alternativa que seja correta, que é exatamente entre essas 5 opções seria a resposta da letra D, que diz que as principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita e outros são encontrados nos maciços cristalinos. Os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo. Terceira questão. A ocorrência de petróleo, carvão mineral e gás natural está associada a qual estrutura geológica? Essa terceira questão, lembrando, está relacionada exatamente à segunda, onde fala as 3 estruturas, né, geológicas da Terra. E aí vocês sabendo quais são essas 3 estruturas geológicas, vocês já têm uma pista mais ou menos de quais são as respostas corretas, que é exatamente a letra D. Nós sabemos que o petróleo, o carvão mineral e o gás mineral são oriundos de restos de materiais orgânicos que são encontrados no subsolo das bacias sedimentares, ou seja, a origem deles é de origem fóssil. Quarta questão, observe a figura abaixo. Aqui nós temos uma figura que mostra um mapa representando uma área de terremoto, né, que foi exatamente na região do Nepal, e aqui nós temos o epicentro do tremor. Bem, baseado nisso, temos o terremoto ocorrido no Nepal neste sábado, 25 de abril de 2015, vem se mostrando particularmente mortal, com mais de 1.000 vítimas registradas até o momento.
mas o país está acostumado a esse tipo de evento. Na região do Himalaia, já foram registrados outros terremotos significativos como este, mais recente, de magnitude 7,8. Isso ocorre porque o Nepal situa-se numa das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Basta olhar para os Himalaias para entender o que isso significa. Aqui nós temos uma outra imagem que representa as placas tectônicas. Sobre a formação geológica do planeta Terra, é incorreto afirmar que, ou seja, sobre essa formação, nós temos que ver aqui dessas alternativas qual é a errada. Então, de todas essas informações, a segunda aqui, de cima para baixo, onde fala que as placas tectônicas estão sempre estagnadas, ou seja, paradas, sem movimento, está incorreto. Ou seja, essa informação é inverídica, não é verdadeira. Por quê? Porque, na verdade, as placas tectônicas elas estão sempre em movimento. Por quê? Devido ao fluxo provocado pelo calor no manto terrestre, essas placas elas ficam fazendo movimentos constantes, horizontais ou verticais. Quinta questão, vocês vão dizer o que são dobramentos modernos, bacias sedimentares e a Pangeia. Vamos dar o conceito. Bom, aqui nós temos a resposta do aluno e o gabarito, né, que é o feedback. Então vamos direto para o feedback, lembrando que nós estamos aqui com uma atividade de geografia, uma disciplina de humanas. Não é uma disciplina de exatas como matemática, onde você provavelmente ou possivelmente só tem uma única resposta. Aqui não, nós temos respostas com ideias semelhantes, escritas com palavras diferentes. Então, toda vez que vocês respondem uma atividade de geografia ou de história ou de qualquer disciplina de questões abertas, cuidado, não é necessário vocês colocarem letra por letra como está no livro ou na fonte de pesquisa de vocês. Cada um escreve da sua forma. O que nós temos que ver é a ideia principal do questionamento. E o questionamento aqui é dizer o que é dobramento moderno, que são grandes estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares pouco resistentes, que foram afetadas por forças tectônicas durante o período terciário, provocando o enrugamento e originando as cadeias montanhosas ou cordilheiras. O que são bacias sedimentares? Letra B. São formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas que acumulam espessas camadas ou estratificações formadas por rochas sedimentares. E letra C, a Pangeia, que significa pan, em grego, todo, e gea, terra. Então, tem o significado toda a terra. A Pangeia, na verdade, foi um colossal e imenso continente, né, que existiu antes de haver essa divisão das placas tectônicas, da movimentação das placas tectônicas. Isso fez com que esse único grande continente se dividisse e formassem os continentes que temos atualmente. Inclusive, com a Pangeia, nós tínhamos um único oceano, né, que era chamado de Pantalasa, que circundava todo esse continente. Sexta e última questão, vocês têm que me dizer quais são as estruturas geológicas da Terra, né? As três grandes estruturas geológicas da Terra, né, são os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Se vocês perceberem e voltarmos aqui para
a segunda questão, a resposta já estava no próprio questionamento, né? Que eram maciços cristalinos ou crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então, a segunda questão, quem prestou atenção, responde a sexta. Quem teve atenção não precisou ir em nenhuma fonte de pesquisa ou simplesmente fez essa associação. Professor, que bobo isso? Não é bobo. É uma forma de você verificar o quanto o aluno está inteirado do assunto, né? E como ele aprendeu os conceitos chaves do conteúdo, que é estrutura geológica. Conceito-chave, estrutura geológica. Quais são as estruturas geológicas? Maciços cristalinos ou crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Quando a gente fala também de estrutura geológica, a gente está falando da estrutura dentro de uma das partes do planeta Terra, que é a crosta terrestre. Quando falamos das partes do planeta Terra, né, ou seja, as partes em que a Terra está dividida, temos que lembrar de crosta terrestre, manto e núcleo. Ok? Ótimo. Vamos para a segunda correção. Aqui nós temos a nossa segunda atividade referente ao conteúdo relevo brasileiro. Foram 2 aulas tratando sobre estrutura geológica e relevo, e dessas 2 aulas nós tivemos 2 atividades. Essa é a segunda atividade que vamos fazer a correção agora. Bom, a primeira questão, ela diz que, observada a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o qual construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de formas variadas da superfície da Terra, damos o nome de relevo. Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que modelam, isto é, dão forma à paisagem da superfície terrestre. Letra A. Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por 2 tipos de processos que ocasionam a sua constante transformação. Sítios. Letra B. Apresente uma ocorrência referente a cada um desses 2 processos de transformação do relevo. Nós temos aqui, então, como gabarito, para a letra A, as 2 formas de transformação do relevo são pela ação dos processos endógenos, internos, e exógenos, externos. E aí passamos para a letra B, que, como falei anteriormente, está condicionada à letra A. Para a resposta dessa questão, eu coloco aqui como gabarito que basta apresentar um exemplo do processo endógeno e um exemplo do processo endógeno de transformação do relevo. E aí nós temos vários exemplos e eu vou colocar aqui alguns para vocês. Processos endógenos, que são os processos internos da Terra. Vocês podem citar nas suas respostas, e estará correto, os terremotos, os falhamentos, vulcanismo, formação de dobramentos, no caso das montanhas, e qualquer outro processo relacionado a tectonismo. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. Como processos exógenos, os processos externos, aqueles que estão na superfície terrestre, vocês podem citar erosão ou intemperismo, ambos associados à ação do vento, da água, do clima e dos seres vivos, como o próprio homem. Lembrando que quando a gente fala das águas, essas águas podem ser fluviais ou pluviais. Fluviais dos rios, pluviais das chuvas, como também resultante das águas marinhas.
Questão número 2. Conforme Jurandir Ross, nós estudamos sobre esse grande geógrafo, o relevo brasileiro é classificado em planaltos, planícies e depressões. Aponte as principais características dessas formas de relevo, ou seja, planaltos, planícies e depressões. Vocês vão apontar algumas características. Aqui nós temos no nosso gabarito algumas dessas características, mas não são todas, né? Então, vamos lembrar que vocês precisam aqui estar focado nessas características. Se você não colocou nenhuma dessas características, mas colocou outra, não quer dizer que sua resposta está errada. Aqui vamos ter algumas como parâmetro para compreendermos o conteúdo. Por exemplo, são características do planalto: formas de relevo elevadas, com superfície irregular e altitudes variáveis, no entanto superiores a 300 metros. Essa é a compreensão dada através de Jurandir Ross. Apresentam grandes dificuldades ao processo erosivo, podem ser encontradas em qualquer tipo de estrutura geológica, nas bacias sedimentares. Os planaltos caracterizam-se pela formação de escarpas, terrenos íngremes, em áreas de fronteira com as depressões. Formam também as chapadas, extensas superfícies planas de grande altitude. Nos planaltos, que correspondem aos cinturões orogênicos, predominam morros, canais, vales profundos e também topos planos em forma de chapadas. Professor, o que são cinturões orogênicos? São aqueles conjuntos de morros que predominantemente sua origem foi há milhares de anos atrás, provavelmente de algumas montanhas. É chamados de cinturões porque eles estão próximos dos outros, estando ligados estruturalmente uns com os outros. As depressões são áreas inclinadas em consequência do processo erosivo que se forma entre as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Algumas das depressões localizadas às margens de bacias sedimentares são chamadas de depressões marginais ou periféricas. Elas estão presentes em grande número no território brasileiro e são de variados tipos, localizando-se entre 100 e 500 metros de altitude. Lembrando que as depressões são áreas mais baixas em relação às áreas em torno. As depressões elas podem ser classificadas em depressões relativas ou depressões absolutas. E por último, a caracterização das planícies, que são unidades de relevo geologicamente muito recentes, situadas em áreas mais restritas, sujeitas em alguns casos à inundação. É uma superfície extremamente plana. Sua formação ocorre em virtude da sucessiva depressão de material de origem marinha, lacustre ou fluvial em áreas planas. Normalmente estão localizadas próximas do litoral ou dos cursos dos grandes rios e lagos. As altitudes variam entre 0 e 100 metros. Terceira questão. O relevo brasileiro não apresenta grandes elevações, formado por planaltos, planícies e depressões, não apresentando montanhas. Explique por que o nosso relevo não apresenta grandes elevações e cite quais os agentes do relevo que mais atuam no nosso território. Vamos aqui para o nosso gabarito, que diz assim: o relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes por encontrar-se no interior de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Se vocês estão lembrados, na videoaula eu apresentei o mapa onde está essa placa tectônica. Longe da formação de cordilheiras, vulcões e terremotos mais intensos. Com isso, o relevo apresenta uma formação antiga, em que os principais agentes modeladores são os exógenos, ou seja, os externos, como temperatura, água, vento, seres vivos, o homem, que ajudam a erodir as superfícies e a diminuir as altitudes ao longo das eras geológicas. Quando nós falamos das eras geológicas, a gente está falando aí em um período de tempo
caracterizado por milhares e milhões de anos. E quarta e última questão: o ser humano é um importante agente modificador do relevo. Quer dizer que ele é um agente modelador, né, da superfície terrestre. As mudanças realizadas por ele, em geral, ocorrem em um ritmo mais acelerado do que as geradas pelos demais agentes. Com base em seus conhecimentos, cite exemplos de como o ser humano atua na modificação do relevo. Eu gosto sempre de bater nessa tecla de que a resposta aqui apresentada como modelo não é a única resposta, principalmente quando nós colocamos para citar, né? Citar exemplos. Então são inúmeros os exemplos que podem estar respondendo a esse questionamento. Porém, vamos seguir aqui o nosso gabarito. Esse vai ser o parâmetro para entendermos a ideia do que o questionamento está se dirigindo. O ser humano tem modificado a configuração da superfície terrestre de forma bastante acelerada de diferentes maneiras, pelas quais interfere e modifica a composição original do relevo, tais como construção de túneis, deformação de encostas para a construção de prédios e estradas, além da construção de aterros, escavação para extração de minérios, entre outras formas. Qualquer atividade desenvolvida pelo homem, seja rural ou urbana, promove a modificação no quadro natural do relevo. Bom, então nós podemos perceber que qualquer ação do homem, quando eu digo do homem, do ser humano, sobre a superfície terrestre, ela altera, mesmo que seja minimamente, as formas do relevo terrestre. Muito bem, corrigindo aqui a nossa segunda atividade sobre o relevo e a estrutura da Terra.